raiva tira o tempero da relação? Como ter o controle disso? Eu digo, ó, Silvene. Bonito, hein? A raiva. Ele é mais expert. A raiva tira o tempero da relação. Como ter controle disso? Desse descontrole. Cara, a gente vai parar em Deus assim, pra vocês entenderem, né? E eu sou uma pessoa complexa, assim, muito, muito forte. Minha personalidade é muito forte, assim. Eu tenho uma visão sobre mim que é assim, ó. E não tem jeito, é um pouco da minha natureza. Eu sou um leão, assim. A minha natureza é de leão. Eu não consigo ficar quieto, eu não consigo ser um homem pacífico Olha isso. Não tem como você pegar um leão e tirar dele o DNA disso, assim. Eu olho pra mim e não consigo. Então, Deus foi me instruindo, tanto é que eu tenho situações interessantes, assim, né? De pessoas que me conhecem agora e que não conseguem associar o Edgar de hoje com o Edgar do passado. Ele não consegue ver isso, né? Mas eu era a ira em pessoa, a raiva em pessoa. Então, Olha a só. minha forma de reagir era muito agressiva, né? Então, eu fui educado, né? Meu pai é uma pessoa também muito dura, né? Muito dura. Minha mãe era muito dócil e meu pai muito duro. E eu, de alguma maneira, eu acho que eu fui pegando essa coisa do meu pai. Então, isso, ao mesmo tempo que para mim me torna uma pessoa que faz coisas que são difíceis às vezes, mas eu tenho essa força para fazer, mas ao mesmo tempo eu machuco muitas pessoas. Assim, é muito simples. Você pergunta, é fácil caminhar do lado de um leão? Não é fácil. Nunca vai ser fácil. É por isso que eu falo que a Silvana é uma mulher separada. Porque a Silvana, ela é muito forte também e ela sabe caminhar ao meu lado. A Silvana, ela tem uma fortaleza que é maior do que a minha nesse aspecto. Por isso que ela aguentou ficar comigo. Eu acho que outra mulher, assim, se Deus não tivesse separado mesmo, não tivesse feito um encaixe com nós, Tivesse sido daquelas que você tinha. cara, Já falado que não você tinha. tinha dado certo, mas de jeito nenhum. Então, assim, como é que você controla a raiva? A raiva, assim, uma coisa que eu posso deixar para todo mundo, assim, que a raiva, no fundo, é medo, Ó. né? Olha só. Isso aí Todo sentimento do ruim, no fundo, é medo. Quando a pessoa ela é muito raivosa, que ela fala alto, que ela grita, no fundo é porque ela tem muito medo de ser Verdade. questionada, de perder o Isso aí controle. É verdade Perdeu o mesmo. controle. Isso é De chave. perder o controle, entendeu? chave. E ele tem tanto medo de perder o controle porque ele é muito inseguro. Então, até um animal, se você for avaliar, né? Que qual é um animal que ataca e ele tem medo, então ele ataca primeiro. Então, ele é o primeiro a fazer aquilo. Então, assim, a raiva, quando a pessoa tem raiva, é medo. Isso é uma das coisas que dentro do meu processo, assim, muito de rezar, de pedir para Deus, porque me incomodava muito. Foi uma das coisas que mais mexia comigo. O dia que eu descobri o tanto que a minha ira, a minha raiva machucava as pessoas. Isso para mim foi assustador. Porque eu não tinha consciência, para mim aquilo ali era normal. Era, 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 era meu, era do mundo, fazia parte. Aí depois que eu comecei a descobrir, a Silvane foi o grande espelho disso para mim, né? Que eu comecei a perceber as feridas que eu fazia nela, que eu fazia nas pessoas na minha empresa. Falei, cara do céu, tem muita coisa para mudar. E aí eu comecei uma jornada disso. E eu percebi que tinha muito medo nisso. Eu falei, cara, eu tenho medo. Mas eu ia aprofundando, mas por que tanto desse medo? E você se perguntar do porquê que tem o medo, né? E isso tem a ver também, o medo, ele é uma régua de fé. Quando você tem muito medo, é porque sua fé precisa ser crescida, ela precisa ser adicionada. Na medida que a sua fé cresce, o seu medo diminui. Algo que é natural. Então, a raiva é porque a pessoa tem medo. Então, se você tem alguém perto de você que tem muita ira, você pode ser que ela tem muito medo. A Clédia antigamente também tinha muita raiva. Porque aí, às vezes, eu tava com tanta raiva que eu brigava o Gilberto e o Gilberto falava assim, fala baixo. Ah, quando ele falava que fala baixo, aí que eu ficava com a ira maior. Aí que dava ira mesmo. Sabe que os vizinhos estão assistindo? Eles vão entender agora. Eles vão entender porque que ela ficava falando alta. Porque Mas era a Cléia antes. Essa Cléia de hoje, não. Mas esse medo de perder o controle, né? Olha só. A raiva, na verdade, é um medo de perder o controle, né, Edgar? Às vezes é Interessante de perder isso. o controle, às vezes é de ser exposto, né? Às vezes é de ser abandonado. É. Muitas vezes a pessoa que faz isso, ela tem medo de ser abandonada, entendeu? É medo. Assim, no fundo, todo sentimento nosso tem duas origens, ou é amor ou é medo, né? Eu até escrevi isso no meu livro. Quando você fala, não, eu tenho vaidade, vaidade é medo. O que é uma pessoa vaidosa? Ela se enfeita muito porque ela tem que ficar bonita para os outros, porque ela tem muito medo de ser abandonada. Então, todo tipo de sentimento ruim,
E a origem é o medo. A grande questão nossa é fazer a caminhada e falar assim, cara, eu tenho medo do quê? Da onde veio esse medo? E esse medo só vai ser tratado com a fé, uma fé profunda mesmo. Então, à medida que você vai aprofundando a fé, esse medo vai diminuindo, porque você passa a ter confiança que é um filho de Deus e que tem um Espírito Santo que está com você ali para te guiar. Então, você passa a ter uma resiliência, uma capacidade de fazer as coisas melhor. Então, o medo, ele tá na origem de todas as coisas ruins, assim como o amor tá nos sentimentos poderosos. Tá nos sentimentos poderosos, né? Uau. Uau. É isso, né, Bonitinho? É, É isso aí. o medo da solidão, né? Medo da solidão. O medo da solidão acho que é o que mais deixa a pessoa com raiva. Porque às vezes você tá em casa sozinha, aí vem aquela solidão, aí que você começa a sua ira, da raiva, e começa. Aí o primeiro que chegar, Pois Medo de ser é, abandonado é bombardeado. profundo É. no ser humano, né? Profundo, profundo, profundo. E a raiva é um negócio tão interessante que às vezes ela é incubada e de repente é como você tocar uma onça, né? Você cutucar a onça com a vara curta, que o pessoal fala. De repente uma pessoa se torna uma pessoa explosiva ali, do nada explode, mas E você é vai ver louco por você trás. pensar isso, né? Que quando a pessoa é agressiva, na verdade, ela tá com medo, né? É Isso é louco, tão né? revelador e ao mesmo tempo é tão surpreendente, né? E é real, é real. Você tem uma pessoa que fala alto, a pessoa tá ali assim, ela tá com medo, entendeu? Tá com medo. E assim, a gente percebe nos ambientes, né, a gente é em determinado lugar, um restaurante, uma lanchonete, você percebe quando o casal tá irado, né? É perceptível, né? Cara fechada, indignação, fala alto. Então, assim, você percebe um ambiente ali, gera a gente que meio que tá tentando ser vacinado contra essas coisas, a gente observa, assim, fica doido para poder ajudá-lo, né? Porque é esse acolher também. Ensinar, né, alguns processos que a gente viveu também, que a gente vive, para poder ativa isso. Porque tem uns gatilhos, por exemplo, que explodem com a raiva, e quando você viu, você já puxou, meu irmão. E aí já era. E essa raiva, e se a pessoa do outro lado, você imagina uma mulher irada. É o homem, ele só não grita, gente, porque já nem consegue falar mais alto que ela. Então eu falar assim, cara, pra mim. Porque você já imaginou? Ela grita, ele grita, ela grita. Você Onde é que vai imagina a parar? atmosfera dessa casa. E os filhos nessa parada, né? Porque você vê a raiva explodindo dentro de casa. E eu sempre disse para as pessoas: esse negócio de briga em casa começa, obviamente, com um momento de raiva, né? Porque tá dizendo aqui, a palavra diz que quem provoca a cólera, né? Quem provoca a raiva promove a disputa. E aí você imagina os filhos olhando para isso, vendo um casal com disputa, né? De quem grita mais, quem faz mais isso, faz mais aquilo, aquele ambiente horroroso, né? Difícil de se viver ali num ambiente desse, que as pessoas que estão em volta conhecem a verdadeira relação daquele casal, quem está nos vizinhos, né? Já sabe que, pô, esse casal briga muito. Então, assim, é um ambiente de guerra mesmo. Isso é uma tristeza e eu tenho, assim, vários testemunhos de pessoas que vivem isso, cara, de verdade. Essa raiva, essa ira é tão explosiva, um controle, uma falta de controle emocional É um muito processo, né? grande. A partir do momento que ela resolve sair disso, aí ela vai aprendendo a conter isso, a lidar com isso, Por isso que é né? o tempo mesmo também. É, não foi assim com a gente? Sim. É. E é por isso que Deus tem capacitado aqui essa mesa aqui de pessoas falarem das suas dores, né? Como assim, o Edgar falou da dor dele agora, eu acho que eu olho pra você, Edgar, eu nem vejo esse homem que você falou aí, que às vezes é um leão e tal, assim. Eu vejo esse leão pra outras coisas, pra essas vidas, assim, gente, é algo que a gente já É não que você vê, pegou né? a parte boa da história, né, mano? Você pegou o Novo Testamento. Você precisava conhecer o Velho Testamento. E é destempero, né? Como diz aqui, é o destempero total, a discórdia total, é um negócio absurdo mesmo, é uma confusão danada mesmo. Mas enfim, fica aí o recado para você, tá? Tenha inteligência espiritual mesmo para você começar a lidar com essa adversidade que é a raiva. Cara, o momento da raiva é um momento que é um descontrole total e se você às vezes abrir a boca, pode se tornar pior. Porque o outro lado, no momento da raiva, não consegue compreender. Então, muitas vezes eu conheço um casal, por exemplo, que começa a discutir, ele tem que sair de casa. Se não sair de casa, as coisas ficam horrorosas. Então, assim, essa foi a válvula de escape que ele encontrou. Não estou dizendo que você tem que sair. Sai de casa, espera acalmar e depois volta.
Eu tentei fazer isso algumas vezes, né, amor? Quando a gente teve alguns problemas, sair de casa. Cara, mas você fica tão perdido, você não sabe nem pra onde você vai. Né? Então, assim, pra onde eu vou? Né? Quanto tempo eu tenho que ficar aqui até calmar? E chega, conforme você, eu chegava às vezes, não tava nem um pouco calmo, tava pior. Piorou. Eu não vou embora mais, não. Deus. Piorou, era pra melhorar, não melhorou, Então, vou na ficar. hora da raiva ainda sai coisa, fala coisa que nem queria falar, né? Ofende. Ofende família, É, É, ofende família. você tá com tanta raiva, vai saindo tudo assim. Parece aquele é metralhadora, vai sai embora. tudo. Ofende, a Isso é gente falava de loucura. familiares, né? São ofendidos mesmo também. Porque na hora vai no pacote, né? Você tá descontrolado, velho.